A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém? É motivo de alegria estar aqui com esta igreja, que nós aprendemos a amar. Essa igreja que nós sentimos a presença do Senhor aqui. Então é muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Marcel, pela vida do pastor Everton, esses homens de Deus, por esta família que o Senhor nos apresentou. Louva a Deus também de maneira especial pela vida da Fabiane, que é uma amiga que Deus colocou na minha vida, que Deus colocou no meu caminho há um tempo atrás. E como Fabiane falou ontem, nós não nos falamos todos os dias, às vezes ficamos meses sem se falar, mas há algo de Deus que nos une. Então, eu louvo ao Senhor por esta vida também, pela casa dela. Louvo ao Senhor pela vida do Hélio, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que esse homem de Deus, que eu costumo dizer que a seriedade, né, a gente olha para o Hélio e a gente consegue ver o comprometimento dele com o Senhor. Que Deus continue te abençoando, Hélio, a sua casa, a sua família. Eu me sinto muito honrada de fazer parte do círculo de amigos de vocês. Então, eu louvo a Deus por sua vida. Eu louvo a Deus por esta igreja. Que Deus te abençoe poderosamente. Ana, você é uma bênção. Você é uma bênção. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus abençoe essa igreja poderosamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Elana, estou com saudade de conversar com você. Tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, o pastor, né, falando de avivamento, é um culto que nós vemos a manifestação da presença do Senhor, um culto que nós vemos a manifestação da glória do Senhor. Deus vai continuar falando conosco sobre a presença dEle. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele está aqui? E eu quero dizer, Ele não quer ficar só aqui, Ele quer ir com você. Ele quer estar com você, Ele quer andar com você, amém? Então, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Havia em Jerusalém, todos encontraram, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Repita assim, homem este justo e piedoso. Aleluia. E o Espírito Santo estava sobre ele. Diga assim, o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Pode se assentar, querido, mas fique com a sua Bíblia aberta mais um instante. Deus seja louvado. Eu quero aproveitar e também louvar a Deus pela vida das mulheres desta igreja.
Você não entendeu. Eu quero convidar os homens aqui presentes a darem um brado de vitória ao Senhor pela vida das mulheres desta igreja. Pode aplaudir, homens, pode glorificar o Senhor. Se você não está entendendo, glorifica a Deus pela vida dessas mulheres. Olha, irmãos, pastores, há algum tempo o Senhor tem nos levado a muitas igrejas, em muitos lugares, para ministrar, principalmente para mulheres. E ontem eu estive ministrando aqui com as irmãs. Meu Deus, a terra estava cheia da glória do Senhor. Que momento especial, pastor Marcel. Que cuidado dessas mulheres. Então, mulheres da Igreja Batista Reviver, que o Senhor as abençoe poderosamente cada dia mais. Eu tenho certeza que eu estou saindo daqui marcada pelo que Deus fez ontem. Desde a xícara com meu nome, até o que Deus fez durante a ministração do louvor, da oração, no final da palavra, eu estou saindo daqui marcada pela presença de Deus. Então, mulher, você que esteve aqui ontem, saiba que Deus reservou aquela tarde para fazer o sobrenatural na sua vida. Que Deus te abençoe. Você que não veio, irmã, sinto te dizer, como vou usar uma frase do meu pastor, você não perdeu nada, porque a gente só perde o que tem. Então você não perdeu nada, mas você deixou de ganhar muito de Deus. Você deixou de ganhar muito de Deus. Então, olha, assim, um conselho, fique atenta, fique perto dessas mulheres, se achegue, ande com quem está na visão, ande com quem está focado no céu. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém? Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite vem falar de presença de Deus na vida do homem, na vida da mulher. A palavra do Senhor vem narrando para nós uma passagem muito conhecida da palavra do Senhor, que é a apresentação de Jesus no templo. A palavra nos ensina que, para o povo hebreu, havia uma lei que, logo depois de aproximadamente 40 dias do nascimento da criança, a purificação da mãe no pós-parto, a criança deveria ser apresentada principalmente quando se tratava de um primogênito que abria a madre. Ou seja, o primeiro ele era apresentado, colocado diante do altar do Senhor, oferecido ao Senhor. Então, a primeira coisa que a palavra do Senhor fala para mim e para você, que a nossa prioridade precisa ser o Senhor. A nossa prioridade, o nosso primeiro, aquilo que rege a nossa vida. Então, querido, eu quero dizer para você, se existe algo na sua casa, seja o seu marido, seja o seu filho, seja o seu time do coração, se ele toma o primeiro lugar na sua vida, vou falar como um pastor costuma dizer, você não é crente não. Porque a palavra nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui nós vemos o próprio Jesus ali, um bebê de aproximadamente 40 dias, e seus pais, terrenos, Maria e José, indo cumprir uma ordenança, priorizando uma ordem do Senhor. E ali nós vemos todo o ritual acontecendo, mas interessante, o que eu quero falar nessa noite para você é de uma figura, de uma personagem que está no meio dessa história ali. Porque muitas vezes nós estamos focados na manifestação do poder de Deus, mas esquecemos que para Deus se manifestar hoje na terra, precisam de homens e mulheres que priorizam o reino dos céus. Porque muitas vezes nós esquecemos ou nós entendemos Jesus como algo de superstição. Nós entendemos a manifestação de Jesus como algo que é reservado para A ou para B. Mas não, a manifestação do Espírito Santo de Deus é para todo aquele que prioriza o reino do céu, que prioriza a sua justiça. Então você pode colocar a mão na pessoa que está do seu lado e dizer para ela, a manifestação do Senhor é para você. A manifestação do Senhor é para a sua casa. A manifestação do Senhor é para os seus filhos. A manifestação do Senhor é para a sua parentela. Mas como isso acontece? Quando nós priorizamos o reino. Quando nós priorizamos o Senhor. E no meio desse contexto tem uma figura muito interessante, que é um homem chamado Simeão.
Um homem chamado Simeão. A palavra não revela quantos anos tinha, a palavra não revela a genealogia dele, porque muitas vezes nós estamos preocupados em saber, fulano é filho de quem? Fulano vem de qual família? Porque para nós nos preocupamos, né, com as posses, nós nos preocupamos com os bens materiais, nós nos preocupamos com a família, mas para Deus não. O que Deus procura é um coração contrito e quebrantado. O que Deus procura é um verdadeiro adorador. E aqui nós vemos Simeão, que a narração do texto não mostra para nós qual era a família, a narração do texto não mostra qual era a origem, mas a narração do texto mostra duas coisas importantes para mim e para você nessa noite, que é onde o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. A palavra vai dizer que Simeão, ele era um homem justo e piedoso. Justo é uma pessoa que não folga com a injustiça. Justo é uma pessoa que é honesta. A palavra não vai dizer que ele não era um homem sem pecado, visto que todos nós pecamos, visto que todos nós somos pecadores. Mas a palavra vai dizer que ele era um homem justo. Ele era um homem justo. O que é ser uma pessoa justa? O que é ser uma pessoa justa? O que é, irmão? Uma pessoa justa é aquela que não toma do outro para si o que não te pertence. Uma pessoa justa é aquela pessoa que é honesta. Uma pessoa justa é aquela que não tira proveito do outro. Uma pessoa justa é aquela que não explora o outro. E a palavra vai dizer que, além de ser justo, ele era uma pessoa piedosa. Piedade está relacionado a se compadecer do outro. Eu tenho um pão, eu vou dividir com quem não tem. Eu tenho algo que pode contribuir com alguém, eu vou dividir. Interessante eu e você percebermos que a Bíblia vai trazer para nós apenas duas características de Simeão. Primeiro, que ele era um homem justo e que ele era um homem piedoso. E interessante percebermos que são duas características que estão relacionadas ao tratamento do ser humano com o seu semelhante. São duas características que estão relacionadas ao tratamento do homem com seu vizinho, com seu parente, com seu amigo. A palavra vai dizer que Simeão era um homem. Tem alguém aí ainda? Amém? Vocês já foram embora? Não? Vocês estão acordados? Ó, depois de um louvor desse, pastor, acho que as crianças estavam mais animadas. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Me ajuda aí, irmãos. Simeão era um homem justo e piedoso. Simeão era um homem justo e piedoso. Ou seja, a palavra vai tratar para nós apenas de duas características desse homem. E duas características desse homem que estão relacionadas ao trato, ao tratamento, ao relacionamento com o seu próximo. Provável, a palavra não diz, mas quando ele tratava sua esposa, ele era um homem. Quando ele tratava os seus pais, a palavra não relata, mas ele era um homem. Quando ele tratava o seu vizinho, a palavra não diz, mas ele era um homem. Quando ele tratava um parente distante, que quase não via, ele era um homem. Quando ele tratava alguém que ele nunca tinha visto, mas encontrou pela primeira vez, a palavra diz que ele era. Ou seja, a palavra só diz isso a respeito das características de Simeão. Então segura aí que nós vamos voltar nesse ponto. Porque a palavra vai dizer que ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava. Eita! A palavra vai dizer que Simeão era um homem justo e... Vamos lá, vamos ver se vocês estão espertos aqui. Ó. Esse lado vai falar a primeira parte, esse lado vai falar a segunda. Vamos ver quem está mais animado aí no culto. Simeão era um homem? Simeão era um homem? Tem mais gente desse lado aqui. Ou tem mais gente ou tem mais crente. Simeão era um homem? Eita, chegou mais meia dúzia aqui. Simeão era um homem? Eita, aqui chegou um ônibus. Então vamos lá, Simeão era um homem?
Aleluia, glória a Deus. Chegou mais gente, as que as crianças desceram para o culto. A palavra vai dizer que Simeão era um homem justo e piedoso. E tinha algo interessante sobre a vida de Simeão, porque quem estava com ele? Quem estava com ele? Eu costumo dizer para os meus alunos, assim, eu tenho hoje, né, hoje estou com poucos alunos, mas eu tenho aproximadamente aí 75 alunos hoje em 2 turmas. E eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, vocês não aprontam comigo não, porque eu não ando sozinha. Aí fica assim, ai credo, professor. Eu falei, é verdade. Vocês precisam ver o anjo que anda comigo. Vai ver, querido, mas é verdade. Você anda sozinho? Ou porque, quem não anda com Deus, anda com... Quem não anda com Deus, anda com... É assim, querido, vou ser sincero para você. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Não dá para andar sozinho. E eu costumo dizer para os meus alunos, eu não ando sozinha não, hein? E costumo dizer para os irmãos lá da igreja, né? A gente acaba ajudando um pouquinho o pastor na igreja, eu falo com eles assim, não precisa ficar preocupado não. Tá, você não quer me contar não? Porque o que você não me conta, Deus me revela. Por quê? Porque a gente não anda sozinho. Simeão andava sozinho? Ele andava com quem? O Espírito Santo estava sobre ele. Mas olha que interessante. O Espírito Santo estava sobre Simeão. Eu acho interessante a palavra colocar, porque a palavra, o Senhor, Ele inspira uma palavra que para muitos historiadores, para muitos estudiosos, parece uma coisa parada no tempo, fixada lá atrás. Agora, para mim e para você, é a manifestação do poder de Deus no dia de hoje. Ou seja, essa palavra é para ensinar para mim e para você hoje. A palavra vai dizer que Simeão era um homem justo e piedoso, amém? E o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, quando eu e você queremos ver o céu manifestar na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos resolver é o nosso tratamento com o nosso próximo. Quando eu quero ver o céu manifestar na minha vida, quando eu quero que o Espírito Santo manifeste em mim, a primeira coisa que eu preciso resolver é se eu sei tratar e como está o meu tratamento com o próximo, amém? Simeão era um homem. E? Simeão era um homem. Isso tem a ver com relacionamento entre seres humanos. Isso tem a ver com relacionamento entre seres humanos. Deus não precisava da piedade de Simeão. Piedade tem a ver com relacionamento com o próximo. Interessante que a palavra diz que ele era um homem justo e piedoso e o Espírito Santo estava sobre ele. Eu costumo dizer assim, você que fala língua estranha, você que é batizado com o Espírito Santo, amém? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Você crê na manifestação do poder de Deus? Você crê no batismo com o Espírito Santo? Amém? Mas eu quero dizer para você, você que diz que é batizado com o Espírito Santo, você que profetiza, você que tem sonhos proféticos, você que fala em línguas estranhas, você que pula a roda, porque o Espírito Santo nos leva a isso muitas vezes, mas se esse Espírito Santo, se essa manifestação não implica em transformação de vida, não implica em melhora no seu relacionamento com a sua família, com a sua igreja, eu quero dizer que não é o Espírito de Deus que está manifestando. Porque às vezes, querido, falar em língua estranha é fácil. É fácil. O diabo fala em língua estranha, sabia? Rodar é fácil. Tem gente que roda no poder de Deus, amém? Tá, querido? Roda e roda mesmo. É bom? É ótimo. Eita. Eu falo que eu sou pentecostal até o último fio de cabelo. E a gente que tem cabelo crespo tem bastante cabelo. Mas se essa manifestação não gera transformação, essa manifestação não vem de Deus, não. A palavra vai dizer que Simeão, ele era um homem justo e piedoso. Justiça e piedade são relacionados a tratamento do outro. Tem muita gente que está na igreja, que fala língua estranha, que pula, que roda, mas não fala com o irmão que está do lado do banco. Que espírito é esse?
Tem muita gente que profetiza, bota a mão na cabeça. Dá licença, em nome de Jesus. Eis que te digo, recebe, recebe, recebe. Mas sai daqui e vive com maior confusão dentro de casa com o marido. A palavra vai dizer que Simeão, ele era um homem justo e piedoso. E o Espírito estava sobre ele. Ou seja, meu irmão, se você quer ser cheio do Espírito Santo, começa a resolver as suas pendências com seus semelhantes primeiro. Se você verdadeiramente quer viver a manifestação do Espírito Santo, começa a resolver suas pendências na sua casa com seu marido, começa a resolver suas pendências com a sua parentela, começa a resolver suas pendências com seus irmãos de igreja. Porque não tem relacionamentos mal resolvidos com manifestação de poder de Deus. Quer dizer que você precisa andar com todo mundo? Não, tem pessoas que querem andar para a direita, você quer andar para a esquerda. Mas cada um anda para o lado que quer. Agora você precisa, quando você encontra, você precisa estar bem com todo mundo. Tem gente que gosta de carne, tem gente que gosta de churrasco. E eu gosto. E hoje eu fui abençoada com churrasco. Porque quando eu não peço, Deus toca no coração. E ontem eu fui embora e falei assim, poxa, eu não ganhei nenhum prêmio no bingo, no sorteio. Hoje, ó, foi só bênção. Cadê a Vitória? Ô, Vitória, Deus te abençoe. Vocês estão vendo como é que eu estou bonita? Mãos da Vitória, Deus te abençoe, Vitória, poderosamente. Maquiadora de primeira, irmãos. Deus te abençoe, Vitória, em nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você quer experimentar do cuidado de Deus? Cuide dos seus relacionamentos. Cuide das suas amizades. Cuide da sua parentela. Mas fulano é tão difícil, deixa Deus tratar. Porque às vezes a gente quer mudar os outros e a gente fica na nossa posição, no patamar, como se nós fôssemos melhores. Mas eu costumo dizer, o crente na situação precisa ser eu e você. Durante muito tempo eu fui apontada assim, nossa, mas a sua mãe é macumbeira, a sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo, e você é crente. Eu falo, por isso mesmo que eu convivo, honro e respeito, porque se ela precisa ter um contato com alguém que serve a Deus, esse alguém sou eu. Como seu chefe incrédulo vai conhecer a manifestação do poder de Deus se você não é um crente justo e piedoso diante dele? A palavra vai dizer que Simeão era um homem justo e piedoso. E o Espírito Santo estava sobre ele. Você quer andar com o Espírito Santo? Você quer que o Espírito Santo chegue e te encha? Você quer que o Espírito Santo esteja sobre você? Amém? Comece a ser uma pessoa justa e piedosa. Comece a ser uma pessoa justa e piedosa. Comece a ser uma pessoa justa e piedosa. Agora, vamos caminhar mais um pouquinho, porque a palavra vai dizer que, além do Espírito Santo estar sobre ele, o Espírito Santo estava sobre Simeão. Além de estar sobre ele, o que acontecia? O Espírito Santo revelava as coisas para ele. Meu irmão, sabe o que Simeão está ensinando para mim e para você? Quando o Espírito Santo está comigo, eu não preciso correr atrás de profeta, não, porque o Espírito Santo revela para mim. Quando o Espírito Santo está comigo, eu não preciso ir para essas lives da meia-noite, das 3 horas da manhã, colocar o nome no comentário, para o profeta falar não, porque o Espírito Santo fala com você na sua casa. A palavra vai dizer que o Espírito Santo estava sobre Simeão e o Espírito Santo revelava para ele. Ou seja, ele não tinha só a presença dele, mas ele tinha um diálogo com ele. Ele não tinha uma presença simplesmente como, eu vou colocar minha Bíblia lá em cima, da televisão, no Salmo 91, porque vai ficar tudo bem. Não. Ele tinha um Deus que manifestava e que falava com ele. O Espírito Santo estava com ele e revelava para ele. O Espírito Santo estava com ele e falava, olha Simeão, pode ficar tranquilo, porque você não vai morrer antes de você ver a esperança de Israel. Sabe o que é isso? Deus está dizendo assim,
quando eu e você andamos com o Espírito Santo, Ele faz cumprir as suas promessas nas nossas vidas. A presença do Espírito Santo gera cumprimento de promessas. As últimas décadas do protestantismo, as últimas décadas da igreja evangélica, principalmente das igrejas pentecostais, ela é marcada, sim, por um avivamento, mas ela é marcada também por um alto número de profecias e revelações. Muitos profetas, alguns de Deus, outros nem tanto assim, jogando profecia aos quatro cantos em busca de reconhecimento, de status, de visibilidade. E muitas vezes, em troca disso, nós recebemos uma profecia e achamos que podemos viver de qualquer maneira, e achamos que Deus falou, vai acontecer, e ainda usamos, né? Porque Deus é fiel. Pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. E ainda usamos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está falado, vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, Deus não tem compromisso com desobediente. A palavra vai dizer que Simeão recebe uma palavra de Deus. Simeão recebe do Espírito Santo o quê? Uma palavra. Simeão recebe uma palavra: você não vai morrer antes de ver a consolação de Israel. Ele recebe uma palavra, a palavra se cumpre ou não se cumpre? Sabe por quê? Porque quem recebe uma palavra precisa ficar na disposição daquele que prometeu para ver cumprida a sua promessa. Você tem uma palavra de Deus? Amém? Tem alguém aqui que tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? Querido, eu quero dizer que a promessa é só o aviso do que Deus pode fazer. Agora, para essa promessa acontecer, permaneça no plano e no propósito do Senhor para a sua vida. Permaneça andando com Deus, permaneça no centro da vontade de Deus. E aí a gente ouve muita gíria de crente dizendo: quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Quem tem promessa de Deus não morre. Morre, querido. Morre. Porque Deus é fiel, mas Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a desobediente. Ele não é fiel a desobediente. Eu conheço muita gente que recebeu promessa de Deus, recebeu o chamado de Deus. E muito jovem, a vida foi ceifada, não por Deus. Nessa noite o Senhor está dizendo assim: ei, Ele é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, desde que você esteja debaixo do centro da vontade dEle. A palavra vai dizer, só para a gente caminhar mais um pouquinho, a palavra vai dizer que o Espírito Santo estava sobre Simeão, o Espírito Santo revelava para Simeão, mas a palavra ainda vai dizer um pouquinho mais, porque vai dizer que o Simeão foi movido, ele foi movido pelo Espírito Santo para ir aonde? No templo. Ele foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela veio por obrigação ou se ela veio movido pelo Espírito Santo. Como é que está o adorador aí do seu lado? Você quer saber quando alguém vem movido pelo Espírito Santo para adoração? Ele não quer nem saber qual louvor que está tocando, ele está de olho fechado e glória a Deus. Aleluia, o irmão desafinou, Senhor, glória a Deus, aleluia. O irmão está lá no canto, mas olha, aleluia, aleluia. Sabe o que é isso? Eu não quero saber quem está pregando, eu não quero saber, né, quem está ministrando, eu vim para adorar. Eu vim para adorar, eu vim para adorar. Mas o irmão do lado está com a roupa assim, o irmão do lado está com o sapato, eu não sei quem está na minha direita, quem está na minha esquerda, porque os meus olhos estão focados no céu. Porque quando a gente vem para a igreja movido por Espírito Santo, a gente para de apontar o dedo para o outro e ergue as mãos para o céu para adorar. A palavra vai dizer que Simeão, ele vai para o templo movido pelo Espírito Santo. Ele não foi porque ele era obrigado a ir. Ele não foi porque ele tinha que ir. Quer saber quando o crente vem para a igreja sem ser movido pelo Espírito Santo? Ele reclama de tudo. Vamos adorar, ele está de cara fechada. Tem uns que ainda querem enganar os outros, que fecham o olho e fica assim: todo mundo vai pensar que eu estou orando. Mas não está orando nada, ele está ali murmurando por dentro. Você quer ver alguém que não é movido pelo Espírito Santo? O ministro de louvor está dizendo: vamos dar glória a Deus. Ele está lá: glória a Deus.
Só para não dar um de desobediente. Você quer ver quando a pessoa não está movida pelo Espírito Santo? Que ela vai acabar o culto. Nossa, já são 10:09, essa mulher está falando aí ainda. Sua cabeça tem outro lugar, e menos em chamar a manifestação do céu na terra. O que Deus está falando para nós, querido? Que nós precisamos ir além de uma igreja cheia. Os últimos dias, a promessa do Senhor não é para uma igreja cheia, mas é uma igreja que anda movida pelo Espírito Santo. O Senhor está em busca de uma igreja, não que tem o melhor som, o melhor vocal, o melhor preletor, não. Mas é a igreja que anda movida pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está à procura de uma igreja que anda movida pelo Espírito Santo de Deus. Querida, a gente se preocupa em vir arrumadinho para a igreja, né? Amém? A gente se preocupa, né? Dar um tratinho no visual, ainda mais se você tem cabelo crespo, né? Você ainda, né? A irmã vai lá e te abençoa, né? Você se preocupa com isso, sim ou não? Amém ou não amém? Mas eu quero dizer para você que nada disso move a presença dele. Nada disso chama a atenção dele. Isso é para agradar o irmão do lado. Porque o que chama a atenção do Senhor é quando eu e você andamos pautados na vontade dele. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela: deixa o Espírito Santo te mover. Deixa o Espírito Santo te mover. Deixa o Espírito Santo te mover. Deixa o Espírito Santo te mover, querido. A palavra vai dizer que Simeão, ele vai para o culto, ele vai para o templo, não porque ele era obrigado, não porque ele tinha sido convidado, não porque ele marcou compromisso, não porque tinha um sacerdote que ia puxar a orelha dele, não que tinha alguém que ia reclamar, não, ele foi para o templo movido pelo Espírito Santo. Saia da sua casa movido pelo Espírito Santo. Ande movido pelo Espírito Santo. Adore movido pelo Espírito Santo. E para nós caminharmos, a palavra vai dizer que Simeão está lá no templo, adorando. E de repente chega ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Chega Jesus lá. Só que chega Jesus aí com 40 e poucos dias de nascido. Simeão olha e não vê Jesus expulsando nenhum demônio. Simeão olha e não vê nenhuma legião de joelho diante de Jesus. Simeão não vê Jesus curando nenhum leproso. Simeão não vê Jesus curando nenhum paralítico. Simeão não vê Jesus ressuscitando nenhum defunto. Simeão vê um bebezinho. Amém? Tá certo? Simeão vê um bebezinho. Mas ele olha para aquele bebezinho e diz: aqui está. Aqui está aquele que vem a salvação. Aqui está a glória de Israel. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Para de esperar a manifestação de poder de Deus para adorar. Adore quando Deus está manifestando poder, mas adore quando Ele está em silêncio do seu lado, porque Ele é Deus que conhece o seu coração. É muito fácil adorar a Deus quando nós estamos vendo irmãos, né? Expulsando demônio, curas acontecendo, mas às vezes Jesus está em silêncio do seu lado, só esperando a sua adoração. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Reconheça a soberania de Jesus, mesmo quando a sua resposta ainda não chegou. Reconheça a soberania de Jesus, mesmo quando o milagre ainda não alcançou a sua casa. Reconheça que Ele é Deus, ainda que você esteja enfrentando as piores lutas da sua vida. Reconheça que Ele é o Santo de Israel, ainda que o milagre não tenha chegado. Continue adorando e colocando no lugar de adoração. Mas isso só é possível quando alguém está cheio do Espírito Santo. Reconhecer o poder de Jesus quando o poder não está sendo manifesto só é possível quando você está cheio do Espírito Santo. Reconhecer a vontade de Deus, mesmo no deserto, só é possível quando você está cheio do Espírito Santo. Então, o meu desafio para você nessa noite, meu irmão,
Meu desafio para você nessa noite, minha irmã, é querer a sua vida, querer ter a sua história marcada pela presença do Espírito Santo. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma outra questão. Nós estamos falando da presença de quem? Simeão, ele era um homem justo e piedoso, e estava sobre ele o Espírito Santo. Glória a Deus por isso, amém? O Espírito Santo está aí? O Espírito Santo está aí? Amém? Só que interessante é que a palavra do Senhor vai lhe dizer, lá no finalzinho dos evangelhos, que quando Jesus estava sendo assunto ao céu, um pouquinho antes, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: eis que não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, que é E passa-se ali algum tempo e os discípulos, e Jesus ainda dá uma ordem: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. E os discípulos ficam ali aguardando a manifestação de quem? Mas olha que estranho. Os discípulos, 3 anos andando com Jesus e ainda estavam esperando a manifestação do Espírito Santo. Mas na casa de Simeão o Espírito Santo já tinha manifestado. Na casa de Simeão o Espírito Santo já tinha manifestado. A palavra, eu não sei você, mas eu não venho de berço evangélico, eu me converti aproximadamente aí há 23 anos que o Senhor resgatou a minha vida, mudou a minha história. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, não sei nas Bíblias atuais, mas antigamente as Bíblias antigas, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existiam ali 4 páginas em branco. Não vou pedir para você levantar sua mão se você lembra disso, porque isso pode constranger algum irmão pela idade, Mas na minha Bíblia ela tem até hoje uma página em branco. Mas alguém já ouviu essa história de 4 páginas em branco? Alguém já ouviu? Assim, você não precisa ter visto, Mas você já ouviu essa história? Não. Mas antigamente tinha as Bíblias mais antigas. Quem tem aí mais de 30 anos de conversão vai lembrar disso. Havia ali, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 4 páginas em branco. E o que significavam essas páginas em branco? Quem lembra? Quem sabe? Cada página significava 100 anos. 100 anos de quê? 100 anos de silêncio. A palavra do Senhor, nós aprendemos que durante 400 anos não havia voz profética em Israel. Durante 400 anos, o Espírito de Deus não manifestava na terra, não falava com ninguém da terra. Durante 400 anos, a voz, o céu estava lacrado, fechado. Nós vamos ver, depois de 400 anos, a manifestação de Deus pela vida de João Batista, lá no deserto da Judéia. 400 anos sem manifestação de voz profética na terra. Ninguém no território de Israel, nenhum judeu, nenhum hebreu, nenhum israelita recebia profecia do céu, recebia voz profética. Mas sabe o que acontecia? Na casa de Simeão o Espírito Santo falava. Na casa de Simeão o Espírito Santo se manifestava. Você não entendeu? Eu vou explicar para você. Ainda que o mundo esteja corrompido, ainda que o mundo esteja fazendo a vontade de Satanás, Deus está levantando uma igreja que o Espírito Santo se manifesta nela. Deus está levantando um povo que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ei, querido, eu e você precisamos ser a geração que, ainda que não exista profetas lá fora, dentro da nossa casa o Espírito Santo fala, dentro da nossa casa o Espírito Santo revela, dentro da nossa casa o Espírito Santo se move. E para isso é necessário uma geração que não se corrompe, uma geração que anda com Deus, uma geração que o Espírito Santo está sobre ele. Essa noite o Senhor está chamando a mim e a você a fazermos a diferença. O Senhor está nos chamando, querido, a vivermos o sobrenatural de Deus, a manifestação de Deus nessa terra.
A história de Simeão, para mim e para você, ela serve de incentivo. Porque muitas vezes nós queremos culpar os outros pela nossa procrastinação. Queremos culpar os outros pela nossa preguiça. Queremos culpar os outros por Deus não mais falar conosco, por Deus não mais revelar, por Deus não mais falar. Mas nessa noite Deus está dizendo assim: chame a responsabilidade para você. Chame a responsabilidade para você, porque ainda que ninguém mais fale, ainda que ninguém mais veja, enquanto existem homens e mulheres sedentos pelo céu, o céu vai se manifestar. A história de Simeão revela para mim e para você algo interessante. Simeão estava na terra, mas quem movia a sua vida era o céu. Simeão vivia na terra, mas quem movia a sua vida era o céu. E todo homem, toda mulher que deixa a sua vida ser comandada pelo céu, o céu sempre vai se manifestar a favor dele. Eu quero fechar essa noite e fechar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, dizendo para você aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Igreja do Senhor, não dá para falar que somos do Espírito, que somos de Deus e andamos como nécios, e andamos como qualquer um, e andamos como mundanos. O Senhor está dizendo: igreja do Senhor, tem uma manifestação de Deus revelada para nós nos últimos dias. O Senhor está preparando, o Senhor está chamando uma igreja que quer andar com Ele. Paulo escreve aos Efésios e diz para mim e para você no capítulo 3, que Ele, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em? Conforme o seu poder que opera em? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer viver infinitamente mais do que você tem pedido e do que você tem pensado? Deus pode fazer, mas o Espírito Santo precisa operar em mim e em você. O poder precisa operar em nós. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Você que está aqui no templo, você que está acompanhando, ou melhor, você que está cultuando na sua casa. O mesmo Deus que está aqui, Ele está aí, pode manifestar o poder dEle nessa noite. Deixa o Espírito Santo te encher. Essa é a noite, querido, de decisão, essa é a noite de dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Essa é a noite de dizer assim: olha, até hoje eu fiz as minhas escolhas. Até hoje eu tomei as minhas decisões. Até hoje eu andei pela minha vontade. Mas a partir de hoje eu quero andar cheio do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje eu quero andar no centro da vontade de Deus. Até hoje o Espírito Santo era aquele arrepio que eu sentia quando alguém profetizava. A presença do Espírito Santo para mim era aquele choro durante um louvor que movia a minha alma. A presença do Espírito Santo para mim era alguém falar em língua estranha. Mas hoje o que Deus está dizendo para mim e para você, que a presença dEle é aquela que domina a sua vida, é aquela que muda a sua história, é aquela que decide as suas escolhas, é aquela que gerencia, é aquela que te impulsiona, é aquela que faz o céu manifestar na terra. Rebaixo nela rabassúria. E muitas vezes nós questionamos: mas por que Deus não usa um profeta? Por que Deus não fala? Deus nessa noite está dizendo que é em você que Ele quer manifestar. É através de você. Você é você. Ele quer revelar você. Ele quer revelar a sua casa. Vamos adorar o Senhor? Cadê o pessoal do louvor? Vamos adorar o Senhor? Uma canção de adoração, nosso Deus. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Fala: Espírito Santo, mova o sobrenatural. Espírito Santo, mova o sobrenatural. Espírito Santo, mova o sobrenatural. Mova o sobrenatural. Fale com Ele. Se você quiser erguer as suas mãos, se você quiser se ajoelhar, se você quiser gritar, mas eu quero te convidar nesta noite: adore o Espírito Santo de Deus. Adore o Senhor.
Porque é interessante, querido, que Jesus, ele move na terra pela presença do Espírito Santo. Jesus move na terra pela presença do Espírito Santo. E nessa noite Ele quer mover na sua vida. Ele quer mover na sua história. Ele quer arrancar todas as angústias, todas as dores, todas as feridas. E o Senhor nessa noite está dizendo aqui, ó, que Ele vai curar vício. Ele vai curar vício nessa noite. O Espírito Santo está dizendo que Ele quer curar vício nesta noite. Feche teus olhos. Enche a minha vida, Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Adore o Senhor, rasgue o céu com a sua adoração, querido. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Você que está aí na sua casa, levante as suas mãos em adoração. Você que está aqui no templo, rasgue o céu em adoração. o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Na autoridade do nome de Jesus, sobre cada mão levantada nessa noite, sobre cada mão levantada nesta noite, cada vida, ó Pai, que neste momento se coloca diante de Ti, vai quebrando, ó Deus, todas as amarras de Satanás, vai quebrando, ó Deus, todas as amarras do vício, toda a artimanha maligna, vai anulando agora todo mal, toda opressão maligna, toda tristeza com causa e sem causa, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, assim como o profeta Samuel liberou sobre Saul que o teu Espírito se apoderaria dele e faria dele um novo homem, nós, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus clamamos: se apodere do teu povo, Espírito Santo, encha essa igreja, encha essas vidas de maneira tal que haja novos homens, novas mulheres para viver o teu sobrenatural. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, visite os corações nesta noite. Visite os corações nesta noite. Visite os corações nesta noite. Vai quebrando todo trauma. Vai quebrando todo trauma. Vai quebrando todo trauma. Todo trauma de infância. Toda angústia. Ou todo medo. Todo luto não recuperado. Vai quebrando agora toda tristeza na alma. Todo sentimento de perda, todo sentimento de perda, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca sobre a tua igreja. Toca sobre a tua igreja. Querido, fique atento. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim: olha, hoje é noite de libertação de vícios. O Senhor está dizendo assim: há pessoas nessa noite que Ele está quebrando vício. O Senhor não fala qual é o vício. Se é vício de jogo, se é vício de bebida, se é vício de cigarro, se é vício em drogas. Mas o Senhor está dizendo assim: hoje eu estou quebrando vícios. Não sei se é vício em pornografia.
Mas hoje o Senhor está fazendo separação entre o seu povo. Feche seus olhos, igreja do Senhor, nos ajude a interceder. Porque se essa vida está aqui, ela está desejosa de viver o sobrenatural de Deus. E a palavra dessa noite para mim e para você é uma palavra que é para nós ouvirmos aqui, mas sairmos daqui e vivermos essa palavra dia a dia lá fora. A palavra de Deus é para nós tomarmos posse aqui e termos a nossa vida transformada lá fora. Deus está dizendo assim: eu estou quebrando o vício hoje. Você que queria vencer esse vício, mas não conseguiu, o Senhor está falando assim: eu estou quebrando esse vício hoje. Você que tinha desejo de se libertar desse vício, às vezes é até o vício de celular, vício em redes sociais, você não consegue ficar sem. O Senhor está quebrando hoje, o Senhor está desfazendo hoje. O Senhor está desfazendo hoje, sabe por quê? Porque aquilo que você não domina, te domina. Aquilo que você não domina, te domina. Aquilo que você não sabe falar não, ele te domina. Aquilo que você não consegue rejeitar, ele te domina. Se você não domina, aquilo te domina. E o Senhor está quebrando hoje esse vício. Feche teus olhos, igreja, nos ajude a interceder. O Senhor também está falando de cura, de traumas. Traumas que nós carregamos desde a infância. Medos, a perda de alguém. E isso vai ficando agarrado na nossa alma e a gente fala assim: o tempo cura. Não, o tempo não cura. Quem cura é a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Quem cura é a presença de Jesus Cristo de Nazaré. E essa noite o Senhor está falando assim: eu estou curando traumas. Então nós vamos adorar o Senhor com mais um pedacinho do louvor. E eu quero te convidar, você que precisa, nessa noite, que o Senhor arranque esse trauma, essa dor da sua alma. Seja uma desilusão, seja uma violência, seja uma perda. O Senhor está dizendo: eu sou Deus que te cura. Eu sou Deus que te saro hoje. 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 Eu sou Deus que te saro. Deixa o Espírito Santo se manifestar aí em você. Deixa o céu se manifestar. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Espírito Santo de Deus, toca em cada vida de maneira sobrenatural. Soberano Deus, Pai eterno, Pai de amor e bondade, nós apresentamos diante do Senhor cada uma dessas vidas. Eu não conheço a realidade dos teus servos, mas o Senhor conhece. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebra toda aliança com o mundo das trevas. Quebra toda aliança com o vício, todo jugo. Na autoridade do nome de Jesus, liberta essa vida. Liberta esta vida para louvor e glória do teu nome. Liberta dos jogos. Liberta, ó Deus, dos vícios em drogas, no fumo, na bebida. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, liberta, Pai. Pai, nós também clamamos, ó Deus, que o Senhor venha curar a alma dos teus filhos. Todo trauma, toda violência. Pai, que o Senhor venha desfazer agora. E onde, ó Deus, ficou essa dor, que o Senhor manifeste o teu poder de amor
sobre cada uma dessas vidas. Deus, eu coloco em tuas mãos, ó Pai, esta igreja. Que o Senhor venha cumprir o teu propósito. Que o Senhor venha cumprir o teu chamado sobre cada uma dessas vidas. Que, ó Deus, este povo, que cada um dos teus filhos venha andar impulsionado pela presença do teu Espírito Santo. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar o Senhor, querido? Que Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Amém. Quantos foram abençoados nessa noite? Deus continue abençoando a vida missionária Rosana. Que a graça do Senhor possa continuar sendo sobre ela. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos chamado a andar no Espírito. Quem anda no Espírito jamais faz a vontade da carne. Quem anda no Espírito não anda segundo a carne. Esse é o desejo de Deus para o meu e o seu coração, em nome de Jesus. Você pode agradecer o Senhor? Tá chovendo? Tá? Muito ou pouco? Dá tempo de nós cantar uns 10 hinos ainda? Não? Você não é de açúcar não, mas nós vamos cantar para finalizar. Aleluia. Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, Só pra demonstrar o teu poder. eu não preciso ver fenômenos em ti. Não troco nossa comunhão Ei! pelo prazer de conquistar Palácios. riquezas. Só quem está cheio do Espírito Como Santo no deserto isso vai passa no passar. deserto firme. Por isso resistindo Oh! estou. E quando a minha força se esgotar, O teu anjo vai me alimentar. você pode levantar as suas mãos, canta. Te adorar. Sustenta-me de pé, eu não vou perder a guerra. Te louvar. Em meio às tentações. É mais. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está. Cuidando de mim. Eu vou dar a bênção apostólica e você vai cantando. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face dessa terra. E a igreja diz: só para demonstrar o teu poder, eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Cante. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu